Olá pessoal, nós voltando aqui ao curso de Eletricidade Básica, estaremos falando sobre corrente contínua, dentro ainda do grupo de tipos de corrente. Falamos já sobre a corrente alternada, falamos sobre as fases da corrente alternada, no item 8.1 e 8.2, e agora no item 8, aula 8.3, nós vamos falar sobre corrente contínua, que também é um dos tipos de corrente que nós encontramos. São basicamente essas duas, né? Continuando então, nós dissemos então o seguinte, que a corrente contínua, na verdade, ela, como o próprio nome diz, né, ela é formada por uma corrente que se mantém o tempo todo no mesmo sentido e também mantendo o mesmo valor de carga que é fornecida pelo gerador, né? Então a forma de onda que nós vamos encontrar na corrente contínua é como essa aqui, onde você pode ver que no eixo aqui que mostra o nível da tensão, né? Pode ser qualquer valor aqui, um exemplo aqui 10 volts, 5 volts, 3 volts, qualquer voltagem, e o tempo vai passando e a corrente vai se mantendo sempre no mesmo valor de tensão, não variando, e também o sentido dela é sempre o mesmo. Pode ser tanto o sentido positivo para o negativo, quanto o negativo para o positivo, dentro daqueles princípios que nós já estudamos nas primeiras aulas sobre o comportamento da corrente, e nós vimos que tem lá então a corrente convencional e a corrente eletrônica. A convencional que flui do positivo para o negativo e a eletrônica que flui no sentido negativo para o positivo. Mas tanto faz a nível demonstrativo, em qualquer uma delas, tanto no sentido aqui positivo, que seria esse lado aqui, né, de cima, e o lado de baixo, que seria o negativo, mas tanto faz se ela fosse aqui ou se ela fosse aqui, né, o sentido não importaria, ela se manteria em qualquer nível de tensão aqui, de modo constante, tanto nesse lado quanto nesse lado. A voltagem seria as mais variadas possíveis, você sintonizaria aqui qual o valor de tensão que você quer da fonte, mas o importante é que a forma de onda dela diz que ela ficaria o tempo todo mantendo o mesmo nível. Isso, na verdade, só vai acontecer nas fontes de corrente contínua que são fornecidas por fonte de alimentação e retificadores. Por quê? Porque os retificadores eles são alimentados pela corrente AC, e da corrente AC nós conseguimos produzir essa corrente. Porém, se nós tratarmos isso como sendo uma fonte geradora, uma pilha ou uma bateria, por exemplo, que são meios de você conseguir fornecer a chamada corrente contínua, uma pilha ou uma bateria, ela só pode fornecer corrente contínua, né? Porque você carrega a pilha ou a bateria com essa diferença de potencial, e ela vai manter dentro do possível essa tensão. Porém, como a carga vai consumindo, né, os elétrons, as cargas que estão dentro da bateria, na verdade a curva de uma bateria seria essa, né, onde essa descarga vai acontecer com o passar do tempo até zerar a pilha ou a bateria. Ele não chega a zerar porque fica sempre uma tensão residual, que poderia ser aqui, né? Mas esse ângulo aqui de nunca vai passar, sempre vai ficar no máximo aqui, né? O ideal é que a pilha ficasse assim o tempo todo, ou seja, na verdade seria uma pilha infinita, ela nunca gastaria, né? E não existe isso. Então a pilha ou a bateria, com o passar do tempo, vai acontecer que o nível de tensão aqui, vai diminuindo à medida que vai sendo consumida essa pilha ou essa bateria, ok? E nós dizemos aqui então que o índice de descarga vai determinar o ângulo em que essa descida vai acontecer.
Se ela acontecer de uma forma assim muito abrupta, é porque, por exemplo, estava aqui no nível máximo, de uma forma muito abrupta, porque a carga consumiu uma corrente muito alta. Se ela fizer uma descida um pouco mais lenta, né, menos abrupta, é porque essa corrente que está sendo consumida é uma corrente menor, né? Então, por isso, a descarga vai ocorrer, mas de uma forma mais lenta. Isso aqui se estenderia por um tempo maior. Por exemplo, aqui o tempo teria que ser esticado, né? E a descarga então aconteceria de uma forma menos abrupta, né? Isso acontece em cargas quando a corrente é muito baixa. Por exemplo, pequenos eletrodomésticos, pequenos eletroeletrônicos que consomem correntes muito baixas, então o tempo que essa bateria vai ficar ainda com carga vai ser maior, e com isso ela vai ficar tipo assim, né? Ela vai dar uma descarga lenta e durar mais tempo. Mas se, por exemplo, a carga for um motor, principalmente um motor, um eletrodoméstico que tenha motores, né? Ou, por exemplo, motores de corrente contínua, de carrinho, até ventiladores, existem ventiladorzinhos de pilha, coisas desse tipo, motores principalmente, ou circuitos que consumem uma corrente muito alta, o que vai acontecer é que esse tempo vai diminuir, esse tempo de carga vai diminuir, né? E essa curva vai ser assim, ó. Vai ser uma curva bem abrupta, e o tempo que ela vai durar com carga vai ser muito pequeno. Então aqui o tempo pode ser 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos, ou 1 minuto, vai depender do tipo de corrente que você está solicitando dessa bateria, ok? Então, não importando para nós aqui agora é essa questão do tempo, mas o ideal é que fosse um tempo maior, ela durasse o máximo possível e com uma descarga mais lenta, ok? Então essa é a forma de onda que vocês têm que gravar da corrente contínua, que só é encontrada em pilhas e baterias, ok? Então um circuito, por exemplo, de corrente contínua seria esse, por exemplo, uma pilha ou uma bateria, né, ou um gerador aqui de corrente contínua, um retificador. Depois podemos falar sobre isso, mas o curso de eletricidade predial, eletricidade básica, ele não contempla nós falarmos muito sobre como que funciona o gerador de corrente contínua, que seriam as fontes reguláveis ou os retificadores. Isso vocês vão ver no curso de eletrônica, mas nós vamos dar uma palhinha para vocês, podemos dar uma palhinha aqui, falando um pouquinho sobre isso, ok? Então, vamos imaginar uma pilha ou uma bateria nesse circuito. Ao fecharmos essa chave, né, se for a corrente convencional do positivo para o negativo, ela vai passar nessa resistência e vai alcançar o lado negativo, e havendo então a descarga dessa carga, vamos dizer assim, vai sendo consumida pela própria bateria. Se nós estivermos falando da corrente eletrônica, a mesma coisa, só que no sentido contrário, mas o sentido da corrente, tá? Não tem nada a ver, esse sentido que nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com o fato da corrente mudar de sentido. Ela não muda, ela sempre vai acontecer num único sentido, e se é positivo para o negativo, ou se é do negativo para o positivo, né? Seria o caso de você estar tendo essa forma de onda, ou essa forma de onda aqui, ó. Certo? Onde aqui seria mais negativo e ela tenderia para o positivo. Aqui seria a chamada corrente eletrônica, corrente de elétrons, né? Que é a que a gente considera que é a mais correta. Mas para um efeito didático não tem problema você optar por essa corrente aqui, tá? Que seria, nesse caso aqui, vamos dizer, desse gráfico aqui, seria essa corrente aqui, ó, positiva para o negativo, tá?
Então ela não vai mudar, você que tem que adotar. Qual o sentido que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com corrente convencional. Então você só esquece a outra e você só vai trabalhar com a corrente convencional. O raciocínio seu tem que ser sempre o mesmo. Você não pode começar a análise de um circuito dizendo que a corrente vai do positivo para o negativo, e no meio do circuito você mudar a análise, vai dar confusão. Tá? Em corrente contínua não pode fazer isso. Já na corrente alternada, como nós vimos anteriormente, essa forma de onda ela variava, que era uma senoide que variava. Com o tempo, ela assumiria vários valores de tensão, né? E o sentido dela também mudava o tempo todo. Já na corrente contínua não, ela vai ficar eternamente eternamente entre aspas, né? Nessa condição de fornecer carga o tempo todo no mesmo sentido e tendenciosamente com a mesma voltagem o tempo todo. Então, caso de pilhas e baterias, como nós falamos, né, que são esses tipos de elementos aqui, eles acumulam uma quantidade de carga e depois eles vão fornecendo essa carga de acordo com a necessidade. Então existe, como eu falei, um processo eletrônico, que nós não podemos tratar aqui, que vai pegar a corrente alternada, ok? E vai traduzi-la, vai transportar ela, vai transformar ela numa corrente contínua. Então a corrente contínua, ela só é obtida após nós tratarmos essa corrente alternada, retificar essa corrente e fazer com que ela fique no sentido só. É possível, através de processos eletrônicos, você fazer uma retificação e uma filtragem dessa corrente alternada, transformando ela assim numa corrente contínua, ok? Mas isso é processo eletrônico, é um circuito eletrônico que vai fazer isso. Na natureza, nós só vamos encontrar a corrente contínua no caso das células solares, por exemplo. Elas, ao captarem a energia produzida pelas ondas, produzida pelo Sol, por exemplo, o calor, né? Pela radiação solar, desculpa, então elas promovem nas células solares o deslocamento desses elétrons, né? O fluxo desses elétrons que estão na célula e produzem uma certa quantidade de corrente contínua também. Então as células solares elas trabalham com produção direta, transformando a radiação solar em fluxo de elétrons, porém de forma contínua, não de forma alternada. Porém são correntes mínimas, né? Para que você tenha uma ideia, para se você ter um painel que alimente um determinado sistema, você vê que os painéis são enormes, né? E dentro desses painéis são várias e várias células ligadas em série para você ter a tensão que você precisa. Mas não importa. Então o que nós queremos falar aqui é que após esse processo nós poderemos fazer a carga de determinados elementos que são pilhas. Se forem pilhas recarregáveis, nós conseguimos fazer isso até em casa. Se não forem recarregáveis, elas só aceitam a carga uma única vez, são essas chamadas pilhas comuns, que a gente usa aí, compra no mercado, através de um processo químico, né, injetado a carga nelas uma única vez. Se for baterias, tipo baterias, mesmo nesse formato aqui de pilha, mas sendo uma bateria recarregável, ela pode ser em casa também através da corrente alternada, transformando em corrente contínua e injetando carga dentro dessas baterias. É o que acontece com o carro, por exemplo, onde o alternador gera uma corrente alternada que não é aquela senoide bonitinha, mas é uma corrente pulsante e vai injetando, enfiando elétrons aqui dentro, tá? Da mesma forma nós podemos fazer isso com os retificadores. Quando você carrega lá o seu celular dentro de casa, aquele transformadorzinho que você está usando ali ligado na tomada, ele nada mais é do que um retificador. Ele retifica a corrente alternada que ele está pegando
na Excelsior ali, na sua tomada, transforma essa corrente alternada em corrente contínua e injeta dentro da bateria. Essa bateria do celular, ela admite ser recarregada N vezes. Então, por exemplo, se você consegue todos os dias em casa produzir corrente contínua dessa forma, é a única forma que tem de você produzir a corrente contínua. Então, os acumuladores ou as baterias recarregáveis, né, ou pilhas recarregáveis, você consegue fazer o uso dessa carga. Então, é através de um processo eletrônico. Podemos então fazer a carga para um futuro descarregamento. Bom, também existe agora já também produtos eletrônicos, equipamentos eletrônicos, que também fazem o inverso. Também não é objeto do nosso estudo, mas ele faz ao contrário, são chamados inversores, né? Os inversores, eles fazem ao contrário, você tem uma bateria e você precisa alimentar um equipamento que só funciona com corrente alternada. É o caso de uma TV, uma geladeira, né? Um equipamento assim. Um rádio que não é a pilha, por exemplo, que não tem fonte própria de pilhas. Qualquer equipamento, um motorzinho, um ventilador, então você precisa de ser alimentado com corrente alternada. E aí você usa um inversor que vai fazer exatamente o contrário. Mas quando aquela bateria descarregar, ele não consegue mais trabalhar. Então isso aqui é um produto já, é um produto eletrônico que foi produzido, foi fabricado com essa finalidade, ok? Bom, a conclusão então que nós queremos deixar para vocês hoje é que a corrente contínua, então, ela é uma corrente que trafega num único sentido, isso que é importante vocês gravarem. E além dela ser num único sentido, que você vai escolher qual é o sentido que você quer, se é do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, e ela vai fornecer a carga, né, durante todo o período que, enquanto o carregador, a fonte tiver energia para suprir, ela vai fornecer de modo infinito. Então, por exemplo, se você ligar um carregador de pilha de celular na tomada e deixar ele ali 1 ano carregando, né, enquanto a Excelsior não cortar a energia sua lá da tomada, ou né, por algum defeito não queimar o carregador, ele vai ficar fornecendo energia o tempo todo, tentando manter sempre a pilha naquele valor de tensão contínua. Isso não é logicamente feito, nem é recomendável que se faça, porque os elementos que são utilizados para a fabricação dessas pilhas e baterias, eles não têm ainda um aperfeiçoamento tal que permita que as baterias fiquem nesse regime de carga constante. Isso cria na bateria uma espécie de memória, também não é assunto nosso aqui, mas a bateria fica com memória. Então, na verdade, ela memoriza aquela tensão e ela não consegue mais se descarregar o suficiente e novamente se carregar novamente. Ela fica com aquela tensão memorizada e ela não consegue mais admitir elétrons novos, cargas novas para suprir você. E aí você põe no celular e com alguns minutos, 1 hora, ela já descarrega e você tenta carregar de novo e ela não aceita. O pessoal fala, não aceita a carga, né? Por quê? Porque você deixou ela muito tempo carregando. Então, isso é uma deficiência ainda, né, do produto bateria. Mas nós estamos querendo explicar aqui o conceito de corrente contínua, ok? Uma coisa é você trabalhar o conceito da coisa e outra coisa é você trabalhar os problemas que existem, né, na utilização. Então, o conceito de corrente contínua que nós estamos passando para vocês é esse. É uma corrente, né, que trafegará num único sentido, sempre um mesmo sentido, positivo para o negativo ou negativo para o positivo, mantendo sempre o mesmo nível de tensão o tempo todo, ok?
essa é o conceito. Agora, existem problemas, né, advindos dessa utilização. Então, voltando aqui, né, se for no caso de fontes retificadoras no modo infinito, se for no caso de pilhas e baterias, vai depender da carga existente nas baterias, ok? Então, gente, é isso que a gente queria deixar para vocês aí, né? Nós vamos falar mais ainda sobre corrente contínua e corrente alternada no decorrer do tempo, mas o principal é isso. A próxima aula vai ser uma aula, mais uma daquelas recordando, né? Relembrando, em que nós vamos então frisar os pontos, só os pontos principais dessas aulas que vocês estão tendo agora. Então, essas são as aulas explicativas, né, de como funciona a corrente alternada e contínua, mas aí vamos fazer uma aula, deixar aquela tipo aula relembrando, né, conceitos, para que vocês não percam. Então, gravem bem essas duas formas de onda, né, principalmente essa aqui, que determina qual é o conceito de corrente contínua, ok? Então, até lá e boa sorte para vocês.